Bem, então estamos aqui para a conclusão de mais uma etapa de uma disciplina, que é a produção do vídeo, né, e sobre a compreensão do texto do Almeida, né, e o vídeo que também foi colocado para a gente assistir. Então eu tenho aqui o meu roteiro, né, que esse autor traz uma abordagem histórica, né, das mudanças que ocorreram a partir do século 17, 18 e até mesmo no início do 19, as mudanças, né, do pensamento, ou seja, as pessoas começaram a perceber que aquele modo como eles produziam, como eles viviam, poderia ser modificado. Então, houve a expansão das cidades, a expansão da produção, da industrialização, com a criação das máquinas, né, do motor a vapor, da máquina de fiar. Então, tudo passou a ser industrializado. E com isso, a Inglaterra passou a produzir em larga escala e não só vendeu os seus produtos, mas como também a ideia de industrialização para o mundo. E com isso, as pessoas, né, que viviam no campo, que perceberam a necessidade de morar nos aglomerados, nos povoados, a fim de encontrar um trabalho, porque eles precisavam se manter. E com isso, se criou as grandes cidades, as grandes indústrias. E nesse contexto, né, na França, Émile Durkheim, que é um dos autores colocado no texto, ele tenta desvincular os estudos da sociedade da filosofia e da psicologia. Então, ele percebe que era necessário a criação de uma nova ciência, de novos métodos para estudar esses fenômenos, o porquê que as pessoas estavam migrando tanto, a mudança dinâmica daquela sociedade da época. Então, ele chegou à conclusão de que as pessoas agiam, né, por determinadas situações. No caso dele aqui, ele cunhou o termo do fato social. Fato social é um acontecimento que faz o indivíduo agir, né, sobre aquele acontecimento, que ele é coercitivo, ele impõe, né, que o indivíduo haja, o grupo haja sobre aquele acontecimento. No caso aqui, a gente pode citar por exemplo, uma cerimônia de batismo, né, de passagem, por exemplo. É esperado que os participantes tenham determinado comportamento, use determinada vestimenta. Caso o participante fuja desse padrão, né, ele é repreendido, ele é cobrado, seja por olhares, seja por advertência verbal mesmo, ou até mesmo posto para fora do grupo, né? E ele é exterior por não ser um único indivíduo capaz de mudar essa situação. E ele é geral porque ele abarca todas as sociedades, todas as camadas, todos os grupos. Ele coloca também que o pesquisador ele deve se manter neutro, né, fora do contexto do seu ambiente de estudo. Ele não pode se envolver emocionalmente, se envolver pessoalmente naquelas decisões. E ele vem perceber a escola como uma parte, né, um fenômeno da sociedade que vai preparar o indivíduo, preparar a pessoa para ocupar o seu lugar, manter o seu comportamento no grupo, manter o comportamento coletivo daquele grupo. Então, ele percebe a escola como tendo como função, né, preparar as pessoas para perceber o seu lugar, ocupar aquele lugar e manter-se no seu lugar, mantendo assim a dinâmica social existente, né? Já o Karl Marx, ele percebe a dinâmica da sociedade numa visão mais voltada para o trabalho, né, para o capital.
de como esse trabalho, como o fluxo de trabalho, o fluxo financeiro, o fluxo monetário, ele interfere no comportamento das pessoas. Né? Foi quando ele percebeu que o homem estava vendendo a sua força de trabalho. Ele não tinha mais nada, ele não tinha como sobreviver no campo, agora ele participa de uma indústria onde ele vai ter uma visão parcial da fabricação do produto, né, diferentemente daquela do artesão, né, que o artesão participa de todo o contexto da sua produção. Ele prepara a matéria-prima, ele vai atrás, ele busca, ele prepara, ele corta, ele cola, ele prega, enfim, ele transita em todas as etapas da produção de um produto. O artesão, enquanto que o operário, né, da indústria, ele vai participar apenas de parte do processo. Então, ele não sabe, digamos assim, ele não tem a ideia de como será o produto final. E para Marx, ele não admite este modelo. Ele concebe a dinâmica de trabalho, homem e salário e produção como uma coisa livre, né? Onde o homem produzindo mais, a nação produzindo mais e vendendo mais, então a sociedade, né, os indivíduos, né, participando desse processo deveria ter mais retorno. E não foi bem isso que estava acontecendo. Então, neste contexto, predomina o capitalismo, né? E assim ele percebe essa dinâmica da sociedade envolvida na produção, né, no trabalho, na construção, né, de produtos. E surge aí então a ideia do socialismo, onde, né, os países que se uniram nessa corrente filosófica e política, né, a gente percebe hoje que não deu muito certo, né? Eles se tornaram ditatoriais. Então, o que se implantou mesmo é o capitalismo, né? A permanência, a fixação da burguesia no poder, né? E enquanto mais a classe trabalhadora, né, produzia, enquanto mais a nação vendia e exportava, mais o povo se tornava pobre, mais o povo se tornava refém daquele sistema. E tanto o vídeo quanto o texto, ele coloca assim que Marx percebeu mais a dinâmica da sociedade voltada para o capitalismo e não a educação diretamente. Mas o Almeida coloca assim que nesse contexto aqui, nesse modelo marxista, a educação ela tem um propósito de treinar o indivíduo, para que ele possa ocupar o seu lugar na empresa, trabalhando, produzindo. Então, essa é a visão dele, né? Já o Max Weber, ele percebe a dinâmica da sociedade pelo indivíduo. Ele concebe essa visão um pouco diferenciada de Durkheim. Então, o Durkheim vê que o grupo é que faz a dinâmica da sociedade, né? Já o Weber, ele vê diferente, ele vê que a ação individual é que faz essa dinâmica. Tanto é que ele tem cunhado o termo de ação social, que são as ações racional, que ela busca um fim, né? Ela é moldada pelos os valores que vai justificar essa ação. Aqui no caso a religião, o sistema político, né, desse grupo, né, dessa sociedade, é que vai também justificar essa ação racional, onde o indivíduo vai agir para ter um fim, obter um fim.
E tem também a ação afetiva, que é onde o indivíduo vai agir de acordo com o que ele sente, com seus sentimentos. Se ele é movido por raiva, se ele é movido por inveja, se ele é movido por um desejo de vingança, então isso vai fazer com que o indivíduo haja, né? Então, essa é a ação social que ele percebe. E a ação tradicional, que é aquela que é passada de geração em geração através dos hábitos, dos costumes, né? É eles que vão orientar a dinâmica, né, desse grupo, no caso, dessa sociedade. Aqui ele percebe também o Estado como uma empresa capitalista e a burocracia que esse Estado usa para manter as coisas funcionando de acordo com os determinantes que a classe dominante, né, coloca. Ou seja, tudo tem que passar, né, por uma linha, né, de condução para que tudo ocorra e aconteça e tenha um produto final de acordo com a ideologia política, de acordo com quem está no poder. E no caso da educação, o Weber percebe a educação como uma máquina que o Estado usa para modelar o homem. Como assim? O sistema educacional vai educar a pessoa para que ele perceba o seu lugar, sim, mas que ele reconheça o seu lugar, se mantenha nele para que a sociedade, a dinâmica da sociedade continue homogênea, sem nenhuma mudança, sem nenhuma revolução, sem nenhum propósito de revolução. Mantenha do jeito que está. Então, essas são as percepções que eu tive lendo o texto e assistindo o vídeo. Agora eu quero fazer um recorte aqui com as teorias, né, educacionais atuais, né, que são a Libertadora, de Paulo Freire, né, em contrapartida com essa visão que tanto o Marx quanto o Weber e o Durkheim têm, que é a escola, né, mantendo o cidadão, né, no seu grupo, na sua dinamicidade, para que a sociedade, o contexto permaneça o mesmo. Já a tendência, né, libertadora, né, ela vem trazer uma proposta contrária disso, de que a escola tem que preparar o indivíduo para que ele perceba a sua realidade e busque transformar essa condição social. Então, ela traz que os conteúdos devem ser da atualidade, devem fazer parte do contexto social, deve perceber os problemas, né, da sociedade, da comunidade e tentar resolvê-los, né, enquanto que nesses modelos, no modelo tradicional, era totalmente o contrário. Então, a escola preparava o cidadão, o indivíduo, para ocupar o seu lugar. Aqui na Libertadora, ela é o contrário. Ela quer que o indivíduo se torne um cidadão, né, compreensivo da sua situação atual e tenta transformar essa realidade. E eu acho interessante que o Althusser, ele coloca que o Estado, ele legitima essa violência, né? Que por mais que essas teorias atuais, ela tenta colocar, formar um cidadão, né, crítico, reflexivo, compreensivo, tolerante, e que todas os documentos norteadores educacionais atuais trazem isso, né, parece que não tem sido suficiente, porque a gente percebe que é crescente o número de feminicídio, os ataques a grupos os grupos minoritários, que são
os grupos de homossexualidade, né? Violência contra a criança tem crescido muito, né? Corrupção. Então, assim, por mais que que o modelo atual, né, e as tendências traga essa democratização para o estudo, parece que não tem sido suficiente. Então, o Althusser, ele coloca assim, que o Estado, né, o poder, ele tem essa legitimidade, né, de permanência da violência, que funciona por meio do próprio governo, da própria administração, do exército, da polícia, né, dos tribunais e das prisões. Então, ele fala assim que a escola não é neutra, ele não é um lugar neutro. A escola serve para reproduzir a política de quem está no poder, né? O contexto atual. Então, a escola vai formar a pessoa, o cidadão, de acordo com o momento, no momento histórico que ela está inserida e que o cidadão está inserido. Então, essa situação que de Althusser eu acho interessante. E ele coloca também que o aparelho ideológico do Estado, um dos aparelhos ideológicos do Estado é a escola, que a escola ela é a mais eficaz, é a mais influente, porque ela mantém o número de pessoas em seu domínio por um grande período de tempo e faz com que todas as pessoas passem por essa educação. Ou seja, ela forma o indivíduo, tenta formar o cidadão crítico, democrático, participativo, tolerante, mas os resultados que a gente percebe hoje não são favoráveis a essas políticas, né? E Bourdieu coloca assim que o sistema escolar é um dos fatores mais eficazes na conservação social, pois ela fornece a aparência de legitimidade da desigualdade social e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como um dom natural, né? Então, fica aí essa minha colocação, né? Espero que eu tenha compreendido a proposta e tenha me expressado, né, de acordo com o proposto e o esperado do professor.